Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 29 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 20 a 24, depois o 27. Cristo vai ser glorificado em meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Apesar de meditar uma carta de São Paulo diferente da de ontem, o tema continua. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Cristo vai ser glorificado em meu corpo, seja com uma vida intensa e entregue ao reino de Deus, seja doando essa vida com Ele. O que conta é que estamos sempre com o Senhor, seja vivos, seja mortos. Seja nessa vida, seja na outra. Lembrando sempre que os mortos são mais vivos do que os vivos. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. A minha expectativa e esperança é de que não vou perder a causa, em qualquer hipótese. Pelo contrário, conservarei toda a minha segurança e, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer que eu escape da morte, quer não. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, se continuando na vida corporal eu posso produzir um trabalho fecundo, então já não sei o que escolher. Estou em grande dilema. Por um lado, desejo ardentemente partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. E por outro lado, parece mais necessário para o vosso bem que eu continue a viver neste mundo. Enfim, vivei vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, quando eu for visitar-vos ou ausente ouvir falar de vós, poderei certificar-me de que estáis firmes num só espírito, lutando juntos, como a sua alma, pela fé do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer que eu escape da morte, quer não. Muito deve fazer-nos refletir este versículo, como falamos na introdução. Corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. São Paulo chegou ao ponto de não saber se para ele seria melhor viver ou morrer, porque viver significava continuar a vida neste mundo e morrer era para ele viver plenamente com Jesus sem mais nenhuma barreira. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer que eu escape da morte, quer não. Muito deve fazer-nos refletir este versículo, como falamos na introdução. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Vem na nossa mente o último dia de Sor Francesca, monja Clarissa de Forlì, Itália, grande nossa amiga, desde o começo da Missão Belém, que foi para Deus alguns anos atrás por causa de um grave tumor no intestino. Ela acompanhava o diário espiritual e o escutou até o seu último dia consciente. Dizia: eu estou pronta para partir. Vou fechar os olhos e quando os abrir, vou ver Jesus. Eu estou pronta e junto com Jesus continuarei a orar por todos vocês. Nos últimos dias no hospital, ela colocava o áudio do diário em italiano e escutava mais vezes, se preparando ao encontro com o Senhor. Era o seu consolo, como relatara às suas irmãs de convento na nossa última visita. Os homens e as mulheres de Deus desejam estar com Jesus de uma forma tal que não sabem qual vida escolher, se a vida do além ou esta luta terrena. Enfim, uma só coisa é importante: viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. São Paulo vivia isso com todo o seu ser. Bem sabemos que no caminho de Damasco ele se tornou cego para o mundo e passou a enxergar somente Jesus como seu tudo, seu único tudo,
Como única coisa diante dos seus olhos, São Paulo não via mais nada a não ser Jesus. Por isso ele repete: só uma coisa importa: viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Realmente tudo passa para trás quando nós permitimos que a linfa de Deus corra em nossas veias. Quando você saboreia uma migalha do céu, então essa terra perde todo o sabor. Os salmos da Bíblia expressam isso. Quem experimentou as delícias de Deus, nada mais ama nessa terra. E São João Maria Vianney dizia que a mais bela atividade do homem é rezar e amar. Poucos sabem que ele escreveu um pequeno catecismo para o seu povo, que era uma pequena aldeia perdida nos montes da França. Assim ele escreve: meus filhinhos, o vosso coração é por demais pequeno, mas a oração o dilata e torna capaz de amar a Deus. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu. É como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce. Na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem, como a neve que se derrete sob os raios do sol. Outro benefício, continua São João Maria Vianney, outro benefício que nos é dado pela oração é que o tempo passa tão depressa e com tanta satisfação para o homem que nem se percebe a sua duração. Escutai, certa vez, quando era pároco em Bresse, tive que percorrer grandes distâncias para substituir quase todos os meus colegas que estavam doentes. Nessas intermináveis caminhadas, rezava ao bom Senhor, e podeis crer, tempo não me parecia longo. Este é o relato de São João Maria Vianney. E nós não falamos isso para esquecer o nosso empenho no mundo, mas para dizer que o nosso único interesse, o nosso único amor, a nossa única atração deve ser o Evangelho anunciado e vivido, igual São Paulo. O que significa viver à altura do Evangelho? Viver de maneira digna do Evangelho? Viver a cidadania dos santos? Essa vai ser uma boa pergunta para hoje refletirmos. O Evangelho tem uma altura e exige de nós uma altura. Pede para elevar a nossa mente e o nosso coração às coisas do alto. Aspirai às coisas do alto, repete São Paulo. O Evangelho não pode ser vivido de qualquer jeito, mas deve ser de maneira digna. A altura do Evangelho é a altura do amor e do perdão, como nesses dias meditamos. A altura do Evangelho são as bem-aventuranças. A altura do Evangelho é o mundo recapitulado em Cristo. O mundo que encontra seu sentido autêntico em Cristo. A altura do Evangelho é o sacramento do amor, a Santa Eucaristia. Viver à altura desses mistérios, de maneira digna desses dons, eis a vida do cristão, a nossa vida. Realmente, quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais o teu pensamento gira somente ao redor de Deus. Pensa nas coisas de Deus, sonha com as coisas de Deus. E a quem me ama, eu me manifestarei, diz Jesus. Isso significa que você vive em um constante diálogo com Jesus, um diálogo que cresce a cada dia. Essa vida íntima com Jesus se chama santidade. Os santos são os castiçais da luz do Evangelho. Vice-versa, um cristão que tem uma vida indigna de sua fé é um testemunho contrário, um traidor de sua fé, afasta mais do que arrasta. É claro que viver à altura do Evangelho exige também um empenho, exige o esforço de arrancar toda a ervadaninha de dentro do nosso coração, arrancar todo o desvio do amor, todo o vício, arrancar toda a preguiça espiritual,
toda inveja estúpida, todo ciúme, sem fundamento algum. Viver à altura do Evangelho significa buscar a paz com todos, buscar ser próximo de todos. Ainda, viver à altura do Evangelho significa ter a paixão de difundir o Evangelho até os confins da terra e pastorear as ovelhas que Jesus nos confia. Ter a paixão pela evangelização, trazer almas para Jesus. Com tudo isso no coração, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe. A minha expectativa e esperança é de que não vou perder a causa, em qualquer hipótese. Pelo contrário, conservarei toda a minha segurança e, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer que eu escape da morte, quer não. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, se continuando na vida corporal eu posso produzir um trabalho fecundo, então já não sei o que escolher. Estou em grande dilema. Por um lado, desejo ardentemente partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. E por outro lado, parece mais necessário para o vosso bem que eu continue a viver neste mundo. Enfim, vivei vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, quando eu for visitar-vos ou ausente ouvir falar de vós, poderei certificar-me de que estáis firmes num só espírito, lutando juntos, como a sua alma, pela fé do Evangelho. Vamos agora parar um pouco e anotar no nosso caderno as frases que mais nos tocam. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a levantar a cabeça para as coisas do alto.
Podemos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Cristo será glorificado no meu corpo. Paz e alegria a todos. Viver à altura do Evangelho, de maneira digna do Evangelho. Paz e alegria a todos. Nosso olhar se volta em direção ao céu, aquilo que não passará, o hoje sem fim. Teu amor selou para sempre a paz em nós. O que fazer se não te amar, te dar nosso sim? E não há mais volta, é teu nosso coração. Viver e morrer, um só querer, para quem vive escondido em ti. Toda honra, toda glória, agora e para sempre, eternamente, nós somos teus. Nós somos teus. O coração ancorado no céu já está. Viver e morrer, um só querer, para quem vive escondido em ti. Somos
querer, pra quem vive escondido em